Muito bem, pessoal, começando aqui mais uma videoaula, e nessa videoaula a gente vai falar um pouco sobre a instalação dos sistemas fotovoltaicos, falando principalmente de algumas recomendações de segurança que vão dar segurança não só para o instalador e para as pessoas que vão conviver próximas ao sistema fotovoltaico, mas também a segurança técnica mesmo dos equipamentos, para que eles consigam funcionar da forma que o fabricante recomendou e que a vida útil deles seja aquela que o fabricante estimou. Né, que não venha acontecer nenhum tipo de defeito devido à má instalação. Né, eu acredito que vocês já tenham lido o caderno didático e lá tem algumas informações falando sobre projetos de sistemas fotovoltaicos, principalmente na Alemanha, que começou na década de 90 e que boa parte dos problemas que aconteceram nos primeiros sistemas aconteceram devido à má instalação ou falhas de projeto. Então nós vamos falar aqui um pouco sobre cada um dos itens, dos equipamentos ou dispositivos que são utilizados nos sistemas fotovoltaicos. Então, começando aqui pelos módulos fotovoltaicos. Pessoal, em relação a módulo, não tem tanta coisa para se falar assim, porque a instalação dele é bem tranquila, na verdade. É claro que antes de falar do que está escrito aqui no slide, eu quero comentar que os módulos fotovoltaicos, esses mais utilizados em sistemas de geração distribuída, eles são grandes e pesados. Os módulos têm aí geralmente 2 metros por 1 metro, né, as dimensões são retangulares, e eles vão pesar ali alguma coisa entre 20 e 23 quilos e 30 quilos. Então, dependendo do tamanho da pessoa, isso pode ser um peso impossível de ser carregado. Então, sempre que você for fazer uma instalação desse tipo, tem que se fazer um bom planejamento antes para entender onde que os módulos vão ser instalados, como que vai ser o transporte deles, para se já pensar como que esses módulos vão ser erguidos até um telhado, por exemplo. Você pode precisar de algum tipo de guincho, de algum tipo de sistema de içamento, ou se ele for ser subido por meio de manual mesmo, quantas pessoas vão ser necessárias para carregar esses módulos de forma segura, que não tenha risco nem dele se danificar no trajeto e nem de causar algum acidente, devido às dimensões dele, e se ele cair dependendo da altura em alguém, ele pode causar ferimentos graves. Então tem sempre que tomar esse cuidado. E além disso, tem algumas recomendações, mas que são recomendações mais gerais, utilizadas em qualquer tipo de sistema, praticamente, quando você vai mexer com eletricidade. Então a primeira delas é remover qualquer adereço que você tenha no seu corpo, joias, colares, anéis, pulseiras, crachá de empresa, não pode trabalhar com esse tipo de adereço em sistema elétrico. Colocar roupas adequadas, então pelo menos ali um calçado fechado, de preferência uma botina com o bico dela, assim, a ponta resistente contra esmagamento, porque pode cair alguma coisa pesada nos seus pés ali, você tem que estar protegido. Se você for subir no telhado para poder instalar um módulo fotovoltaico, tem que ter uma linha de vida, que é uma corda ou um cabo de aço nesse telhado, para você colocar um cinto, tipo esse cinto de paraquedista, que ele tem uma ancoragem. Tipo paraquedista não, é um cinto meio parecido com de rapel, que você passa ele assim pelas pernas, trava ele e ele tem um gancho que você trava nessa linha de vida. Para se você, por acaso, escorregar e cair, você fica preso por ela. Então tem que ter esse tipo de equipamento. Utilizar um capacete, utilizar luvas, porque principalmente para pegar ali os módulos fotovoltaicos, pode ser que com a mão nua você sinta dor ali por causa da borda do módulo mesmo, que pode causar alguma dor em você, então a luva ela é adequada. E sempre pensar que se tiver de dia, é importante também você manter hidratação ao longo do trabalho, passar um protetor solar nas partes do seu corpo que vão ficar expostas ao sol, porque geralmente é um trabalho que ele demora algumas horas para ser realizado e a gente sabe que o calor ele é muito prejudicial ao nosso rendimento no trabalho. Usar ferramentas adequadas também é importante, não só adequado do ponto de vista técnico, para você não fazer a gambiarra, não fazer adequações, de usar ferramentas inadequadas que pode causar até desgastes prematuros nas peças do módulo, mas também usar ferramentas com cabo isolado, porque a gente sabe que o módulo fotovoltaico, mesmo com um pouquinho de luz solar, ele já gera ali uma tensão nos seus terminais. Por fim, não trabalhar sozinho. Essa é uma recomendação muito comum no sistema elétrico de uma forma geral, pessoal, de não trabalhar sozinho, porque sempre que tem alguma chance de ter um acidente, é bom que tenha alguém com você. Talvez essa pessoa nem esteja trabalhando com você, mas só de ter alguém ali no ambiente que você está, às vezes já é suficiente para que, se aconteça algum acidente, você seja socorrido ali em tempo hábil. Algumas outras aqui recomendações
de preferência, se for possível, quando você for conectar os módulos uns aos outros, escolher uma hora do dia que tenha pouca luz solar, baixa intensidade, ou no final da tarde, ou à noite, se for possível, que é só conexão, né? Não é instalação, que estou me referindo aqui. Então, se pudesse à noite ou no início da manhã, e se não for possível ainda, cobrir os módulos com uma manta. Essa parte é um pouco complicada porque, dependendo do tamanho do arranjo, você precisaria de uma manta muito grande. Então, por que tem essa recomendação? É porque o módulo fotovoltaico, aí, um módulo só, não vai gerar uma tensão assim tão perigosa para a gente. Vai dar ali no máximo 50 volts, os módulos mais modernos. No entanto, quando você vai ligando módulos em série, essa tensão pode ficar perigosa. Passando ali de 4 módulos, 200 volts e tudo, você pode começar a ter uma tensão ali muito perigosa e que você vai acabar tendo contato, pelo menos, com os terminais para fazer a conexão. Então é importante tentar escolher um momento em que dar um jeito dessa tensão não existir no momento da conexão. Mas a gente sabe que nem sempre é possível. Também evitar contatos que não sejam necessários de pessoas e animais com o módulo fotovoltaico, que pode danificar ele. E geralmente tentar criar ali algum tipo de barreira impedindo o acesso ao gerador fotovoltaico ou arranjo, não só de pessoas, mas animais também, devido a essa questão das tensões elevadas, que pode causar acidentes também se alguém indevidamente, né, sem saber o que está fazendo, poder acessar o gerador fotovoltaico. Falando agora um pouco sobre a estrutura de suporte dos módulos, eu vou deixar no Moodle alguns vídeos em relação a esse tema, porque é um pouco complicado de explicar isso assim sem ver as coisas como elas são. E como na escola a gente ainda não tem estrutura para poder mostrar para vocês, principalmente porque tem vários tipos de estrutura diferentes, eu vou acabar deixando uns vídeos lá que vai ficar um pouco mais claro. Mas de uma forma geral existem esses 4 tipos de estruturas mais comuns. A estrutura de solo, uma estrutura tipo poste, a estrutura de fachada, que é essa que está acima da janela, e tem a estrutura de telhado. Então, geralmente essas estruturas, pessoal, elas são utilizadas de acordo com a necessidade. Geralmente, até tem uma tabela, essa tabela também está presente lá no caderno didático, mostrando aqui o tipo de estrutura, as vantagens e as desvantagens. No entanto, essa tabela pode dar a entender que essas estruturas é uma disputa entre elas. Então você vai escolher ali a que você achar melhor e tudo. Até pode ser. Mas geralmente não é isso que acontece. Geralmente a gente instala o módulo fotovoltaico do jeito que dá para instalar. Por exemplo, numa cidade igual Belo Horizonte, que o metro quadrado de solo é muito caro. E além disso, nós temos muitas construções, uma região muito urbanizada. Então, pensando assim, é improvável de você querer instalar uma usina fotovoltaica no solo. Primeiro que eu falei, o solo é caro. Você vai gastar o solo para fazer uma usina, dependendo, você pode construir um prédio, vai construir uma usina, não sei se é a melhor situação. E fora isso, o risco de sombreamento é muito grande, porque tem muitas construções muito próximas umas das outras. Então, nesse tipo de lugar, geralmente se opta por instalar no telhado, porque é uma área da sua propriedade que ela é inútil, né? A não ser, né, se você instalar uma usina nela, por exemplo. Já que você tiver uma fazenda, por exemplo, um terreno grande, que não tem tanto valor assim, se você usar ali alguns metros quadrados para instalar uma usina não vai fazer tanta diferença, aí sim a estrutura de solo pode ser interessante. Você pode ter uma área grande que não tem risco de sombreamento, então fica muito mais fácil instalar no solo do que no telhado. O acesso é mais fácil para dar uma manutenção, por exemplo, então é uma opção melhor. E aí, a fachada é a mesma coisa do telhado. E no caso do poste, geralmente o poste é utilizado em estruturas quando vai instalar poucos módulos e quando a estrutura da casa, por exemplo, o telhado, não suporta os módulos. Porque os módulos têm um peso ali e tem que ter uma parte mecânica do telhado que aguente o peso dos módulos. Então, principalmente em regiões que vai instalar para regiões bem isoladas, né, populações que moram em casas muito simples, e aí colocam no poste, porque aí fica mais seguro do que colocar no telhado, na verdade. Então tem até umas fotos sobre isso lá no caderno didático. Sistema de armazenamento. Eu vou pausar essa aula, porque ela chegou aqui agora uns 10 minutos, e a gente continua na próxima parte do vídeo.